Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e ontem à noite o Corinthians decepcionou e empatou em casa em 0 a 0 contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana. Vou falar um pouquinho da partida e também vou falar sobre Corinthians e Avaí, que será disputado no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Deve vir time alternativo por aí. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E ontem à noite o Corinthians decepcionou e empatou em casa com o Fluminense em 0 a 0. Foi a pior partida do time do Corinthians nesse segundo semestre. O Corinthians praticamente não produziu, a não ser no segundo tempo, quando teve pelo menos 3 chances, uma com o Pedrinho, que a bola sobrou para ele na área, que ele acabou finalizando para fora. Ou depois o Corinthians teve uma cabeçada com o Bocelli, que o Gil ajeitou de cabeça e o Bocelli acabou cabeceando muito fraco em cima do goleiro, e depois no finalzinho do jogo, essa sim foi uma grande chance do Corinthians nos acréscimos, quando o Gustavo acabou cabeceando, o goleiro Muriel deu uma resvalada na bola, a bola bateu no travessão e quase o Corinthians fez o gol. De resto, o Corinthians não produziu absolutamente mais nada. O Fluminense me surpreendeu positivamente com uma linha defensiva muito bem armada. O time do Corinthians poderia ter produzido mais, só que o Cleison e o Wagner Love tiveram uma noite muito ruim. E o Pedrinho também teve uma noite muito ruim, mas se justifica porque o Pedrinho ontem, depois na entrevista que ele deu na zona mista da Arena Corinthians, ele explicou que durante a tarde estava com muitas dores na região do quadril, costela, e fez um tratamento intensivo para jogar na partida de ontem. Realmente, durante a partida, eu percebi que muitas vezes o Pedrinho, em vez de tentar uma jogada individual, parecia que ele queria se livrar da bola, estava sem condições, tanto é que ele foi substituído no segundo tempo, e certamente se o Pedrinho tivesse no melhor do seu físico, o Corinthians poderia ter produzido muito mais na noite de ontem. De qualquer maneira, apesar do mau resultado, eu acredito ainda na classificação do Corinthians. Se o Corinthians empatar com o Fluminense lá no Maracanã em 0 a 0, a disputa será decidida nos pênaltis, e aí a gente tem o Cássio. Se o Corinthians empatar em gols, o Corinthians se classifica por ter feito gols fora de casa. E convenhamos, não é fácil vencer a equipe do Corinthians. Então, portanto, eu ainda acredito na classificação do Corinthians. E hoje à tarde, às 13h30, no CT Dr. Joaquim Grava, o time do Corinthians se reapresenta visando a partida do próximo domingo às 19 horas em Florianópolis contra o Avaí. Para essa partida, é bem possível que o Corinthians entre com uma equipe alternativa. Pelo menos foi o que deu a entender o técnico Fábio Carilli na entrevista coletiva que ele deu ontem após o jogo contra o Fluminense, e disse que hoje mesmo ele vai definir os 11 titulares. O Pedrinho, que saiu machucado na partida de ontem, é praticamente certo que ele não jogue. E eu acredito que Bruno Mendes, Matheus Jesus, Everaldo e Bocelli certamente deverão entrar em campo no jogo contra o Avaí. O Corinthians realmente acho que tem que poupar jogadores, tem uma decisão contra o Fluminense na próxima quinta-feira. Ao contrário do Corinthians, o Fluminense vai folgar nessa rodada, porque a CBF adiou o seu jogo contra a equipe do Palmeiras. Para mim, um claro favorecimento à equipe carioca. E o Corinthians precisa se preocupar, porque ele vai ter um tempo menor de recuperação, vai ter um tempo maior de desgaste, tem o risco de lesão, então todo cuidado é pouco para a decisão da próxima quinta-feira contra a equipe do Fluminense. E eu acredito também, mesmo com uma equipe alternativa, o Corinthians é franco favorito para vencer o Avaí. O Avaí é a pior equipe do campeonato, fez apenas 6 pontos. Na história de Corinthians e Avaí, em 13 partidas, o Corinthians venceu 6, empatou 4, perdeu apenas 3. Ou seja, o Corinthians sempre se dá bem quando enfrenta a equipe do Avaí, e por essa razão acho que um time alternativo do Corinthians deve vencer a equipe de Floripa. E ontem à noite o time sub-20 do Corinthians venceu o São Paulo no Pacaembu por 2 a 0, com gols do Léo Pereira e do Igor, e com esse resultado o time do Corinthians pulou para a segunda colocação com 25 pontos. O líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo com 27. E ontem à noite, no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, o time de basquete do Corinthians venceu o São José por 74 a 68. Com esse resultado, o Corinthians se manteve na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista com 5 vitórias e 1 derrota.
E confira a agenda corintiana para o final de semana. Amanhã, às 11 horas, na Fazendinha, jogam Corinthians e Ferroviária pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. No mesmo horário, em Jundiaí, Paulista e Corinthians pelo Campeonato Paulista Sub-17. Às 3 da tarde, em Guaratinguetá, o time Sub-23 do Corinthians enfrenta o Desportivo Brasil, valendo vaga para a próxima fase da Copa Paulista. E às 6 da tarde, lá no ginásio do Paulistano, Paulistano e Corinthians pelo Campeonato Paulista de Basquete Masculino. No domingo, 2 partidas. Às 3 da tarde, em Ribeirão Preto, Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Paulista Sub-20. E às 19 horas, no estádio Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então, por hoje é só. Eu volto na próxima segunda-feira a partir das 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!